Bom dia. Para você que me acompanha, né, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, mas você também que está aqui visitando a Canção Nova, que coisa boa. É sempre uma honra para nós recebermos o povo de Deus aqui na nossa casa, essa casa que é a Casa de Maria. Eu sou Tatiana Ferreira, né, atualmente estou na direção do Instituto Canção Nova. Tem algumas alminhas aqui do Instituto que vieram também para viver conosco nesse dia em que nós estamos fazendo memória dos 25 anos de uma história e de um legado que é o Instituto Canção Nova. E eu posso dizer, uma obra de Deus inspirada pelo nosso amado Padre Jonas Habib, que é para nós um modelo de educador. Ele que viveu incansavelmente até o último suspiro da sua vida, promovendo essa formação e essa educação do homem novo para o mundo novo. E para mim é uma missão nobre, né, e desafiadora, porque não é conduzir um lugar, não é simplesmente, né, conduzir uma escola, um espaço físico ou um grupo de pessoas, mas é conduzir almas. E conduzir almas para Deus, para o céu, para a eternidade. Realizando o cumprimento dessa profecia do nosso Pai Fundador, que é o nosso slogan, né? O nosso lema, formar homens novos para o mundo novo. Esse foi o sonho de Padre Jonas Habib, mas também foi o sonho de Dom Bosco, no qual ele se espelhou. Esses dois homens que mudaram a história da igreja na educação, eles tiveram um método, uma pedagogia que gera santos, que forma e que educa para o céu. E é sobre isso que a gente vai partilhar um pouquinho nesta manhã. A ligação de Padre Jonas com Dom Bosco, ela é estreitíssima, né? São laços espirituais, porque ainda quando estava na barriga da mãe dele, Dona Josefa, muitas vezes ela entrava no igreja e estava lá Dom Bosco, estava lá Nossa Senhora Auxiliadora. Quantas vezes ela fez oração desde a barriga, né? Ele estava na barriga, consagrando aquele menino que viria. Não tinha ultrassom, mas ela sabia que era um menino. A intuição de mãe. E toda a vida do Padre Jonas, a partir do nascimento, não sei se vocês sabem, mas o dia do nascimento do Padre Jonas foi marcado pela presença de Dom Bosco, quando Dona Josefa não conseguia ter o Padre Jonas, e depois de tanta luta, tanto esforço, médico vai, médico vem, traz parteira, né? Ele nasceu em casa, em Elias Falso, São Paulo. Aquela mãe, que era sensível a Deus, ouvia um jovem na sala, ao lado, dizendo que tinha um novo santo na igreja, que se chamava João Bosco. Nome diferente, né? Giovanni Bosco. E aí ela, no desespero de mãe, diz: São João Bosco, eu não conheço o senhor, mas salva esse menino. Cuida desse menino para mim. E ali começou toda a história de amizade, de intercessão e de missão, né, de Dom Bosco com Padre Jonas Habib. Os corações deles foram se unindo cada vez mais ao longo de toda a vida. Padre Jonas vai estudar depois numa escola salesiana. Aos 12 anos, vai para Lavrinhas, uma cidade próxima, para dar os seus primeiros passos na realização do sonho, que era o seminário, e toda a ligação deles, né, começa a se tornar muito concreta a partir da infância desse menino. Eu posso dizer que muitas vezes, né, todos os dias, quando o cálice se eleva, o Instituto Canção Nova, ele é colocado ali dentro. Vocês, viu, que estão aqui, estão lá dentro, né, toda a nossa equipe. E isso por quê? Porque muitas vezes, olhando para o Instituto, que é a nossa escola hoje, inspirada, sonhada e fundada pelo Padre Jonas Habib, tem uma missão, né, grandiosa, que era a missão de Dom Bosco, que não é outra senão salvar almas. Então, você foi escolhido, né, a dedo por Deus para esta missão. E muitas vezes foi essa a ânsia e o eco do coração e da alma de Padre Jonas Habib de Dom Bosco,
Senhor, dai-me almas e ficai com o resto. Senhor, dai-me almas e ficai com o resto. Vejam o valor de vocês, alunos, diante desta missão. Então, é uma missão grandiosa, da qual Deus, né, Ele quer realizar um cumprimento da maior profecia, que é a santidade de vida. Então, eu dou graças a Deus por poder partilhar com vocês, né, nesse dia, a palavra de Deus. Eu vou pegar uma passagem aqui para começar a nossa pregação, que está em Lucas 2, 21 a 23, que diz assim: foi a apresentação do menino Jesus no templo, né? Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foram chamados pelo anjo, antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Essa passagem aqui de Lucas, né, esse evangelista que traz a infância de Jesus com tantos detalhes, ela relembra um dia muito especial para nós, Canção Nova, que é o dia 2 de fevereiro, que é o dia da apresentação do menino Jesus no templo. E ela tem origem lá no Êxodo, né? Quando o faraó ele contesta, ele confronta, ele desobedece Deus. E ali a consequência é que todos os primogênitos dos egípcios, eles são mortos. Mas os primogênitos, filhos dos israelitas, o povo escolhido de Deus, eles deveriam ser consagrados ao Senhor. E Nossa Senhora e São José, né, como fiéis, né, um homem e uma mulher fiel à fé judaica, eles apresentam o menino Jesus no templo. Por que eu trouxe essa palavra? Porque ela revela o segredo, né, do educador, do pai, da mãe, que é oferecer, consagrar o seu filho, o seu aluno, totalmente, inteiramente a Deus. Foi o primeiro passo, né, que eles tiveram ali com o menino Jesus, ofertá-lo a quem de fato ele pertencia. Você, que é aluno do Instituto Canção Nova, você que é pai, responsável, vovô, né, mãe, educador, que está me ouvindo também agora nesse momento, tem essa missão de São José e de Nossa Senhora, de ofertar, de consagrar, de entregar, de dar para Deus quem Ele lhe deu. Então, essa é a nossa missão, né? Cada filho deve ser devolvido para Deus da melhor forma. Essa é a nossa missão, né? E aí eu começo lembrando São João Paulo II, quando ele diz que o processo de educar é um processo de gerar vida. Muito mais do que informar, né, do que trazer conhecimento acadêmico, é gerar para a vida. E a vida é Deus. Essa é a nossa grande missão. Qual deve ser o sonho de um pai, de um educador, de alguém que tem uma vida nas mãos? Todo pai, principalmente, sonha em deixar um legado, uma carreira, uma casa, um sobrenome. Isso é natural na nossa sociedade. E não é mal querer dar o que é bom aos filhos, aos alunos, no caso da escola. Mas hoje eu quero convidar vocês a subirmos um pouquinho mais esse nosso olhar. Fazendo essa pergunta, né, que precisa chacoalhar a nossa consciência. Qual o maior legado que uma instituição educativa, né, como a escola, mas também a família, pode dar aos seus filhos? Aqueles que Deus confiou e colocou nas suas mãos. Não é um diploma universitário, um dinheiro no banco, os bens materiais, mas o maior legado é guiá-los para Deus, é guiá-los para o céu. Portanto, educar é conduzir uma alma para o céu. Educar é gerar uma alma para Deus. Todos nós somos convidados a viver esta missão. É ensinar o filho, o aluno, não simplesmente triunfar nessa terra, porque o triunfo daqui ele é efêmero, ele é passageiro, uma hora ele vai ter fim, mas é triunfar lá,
na eternidade. Essa é a maior nobreza do ato de educar, independente de estar dentro de uma instituição ou não. Mas levar aqueles que Deus nos confia e coloca nas nossas mãos, não simplesmente a um triunfo terreno, mas a um triunfo eterno. E somos chamados, a compartilhar e colaborar com Deus com essa nobre missão. Essa pregação, ela vai destacar o processo de educar santamente, através do sistema preventivo de Dom Bosco, que fascinou o Padre Jonas Abib. Padre Jonas foi um homem que foi fruto do sistema preventivo. Não é que é um sistema que tem a força do olhar, a força da escuta, a força do amor, que prevê o mal e que opta não pela punição, mas pelo diálogo, pela escuta. E é um pouquinho desse sistema preventivo que a gente vai conhecer nesta manhã. Tem uma outra palavra que vai contextualizar, porque Dom Bosco e Padre Jonas, eles tinham essa ânsia de salvar almas, e eu vou dizer a vocês por quê. Deixa eu ver aqui. Uma passagem que está em Marcos 8, 36, que diz assim: com efeito, que adianta o homem, o jovem, o adolescente, o adulto, ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo que ele tem como anseio e sonho e arruinar a sua própria vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Com efeito, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Principalmente para vocês, adolescentes que estão me ouvindo aqui, essa pergunta para vocês hoje: que adianta ganhar o mundo inteiro, tudo que você quiser conquistar, mas perder a sua própria vida, a sua própria alma? E Dom Bosco e Padre Jonas, eles tinham essa grande preocupação de salvar as almas. Se perdermos a alma, toda a nossa conquista será vã. Ou seja, de nada valeu a nossa busca. Então, nesse contexto, a educação do nosso coração, a educação da nossa alma, ela é questão de vida ou morte. O Papa Leão, ele afirma que, no âmbito da educação, a família continua sendo o primeiro lugar. E a escola vem como essa colaboradora e essa parceira desse processo educativo. Então, é na família que essa missão linda que viveu São José, Nossa Senhora, e tantas famílias que a igreja destaca, foi lá, no seio familiar, que tudo começou. Mas uma coisa que eu trago para vocês é o seguinte: no contexto de hoje, nós sabemos o quanto a escola e a família têm sido atacadas, não é? São dois alvos que o inimigo ele tem grande interesse. E por quê? Porque é na escola, porque é na família que se salva almas para Deus. Então, eu recordei aqui dessa luta feroz e gigante que nós estamos vivendo nesse tempo, quando Nossa Senhora ela diz que, no momento da batalha final, sabemos que Jesus virá, Ele voltará, e nós precisamos estar prontos para isso. Por isso que Padre Jonas e Dom Bosco lutaram pela salvação das almas, para preparar um povo bem disposto para Jesus que virá. E Nossa Senhora falava para a Lúcia que a última batalha, ela ocorrerá nos últimos tempos contra a família. E aí eu ouso dizer, também contra a escola. Então nós precisamos ter essa consciência para muito mais agora nós lutarmos com todas as nossas forças para salvar essa missão da educação. Foi por isso que o nosso Padre Jonas, Dom Bosco e tantos homens e mulheres doaram a sua vida. Porque a história da educação, ela é a história do Espírito em ação.
Se nós formos olharmos a história da Igreja Católica, nós encontramos os padres do deserto, nós encontramos os monges, nós encontramos São João Batista de La Salle, nós encontramos Dom Bosco, nós encontramos Madre Cabrini, e aí eu posso dizer, nós encontramos Padre Jonas Abib. Homens e mulheres que Deus foi suscitando, esses são os que eu estou lembrando agora, mas ao longo de toda a história, né, o Espírito Santo, que é mestre e educador por excelência, ele foi suscitando no coração desses homens e mulheres, né, essa missão, que não é só deles, que é minha, que é sua e que é nossa. E como disse o Papa Leão XIV, a família continua sendo o primeiro lugar da educação. E junto com ela, é claro, né, que é a instituição educativa, a escola. E por isso que hoje é muito importante, essencial e urgente retomar a missão da educação. É questão de salvação. Quantas vezes nós ouvimos o Padre Jonas dizer: somos salva-vidas, somos salva-vidas, somos salvas-vidas. E a família e a escola são esses lugares privilegiados de Deus para que essa salvação das almas e das vidas aconteça. O verdadeiro educador, seja ele pai, mãe, professor, diretor, né, entende que educar, reforço, é formar uma alma para o eterno, para a eternidade. Essa é a grande missão da educação. Padre Jonas dizia que ele, quando ele morresse, né, ele não ia sossegar enquanto o último filho dele não entrasse no céu. Que ele ficaria na porta, né, esperando cada filho. Esse anseio precisa ser o nosso anseio também, como educadores, como responsáveis por almas, né, que Deus confia. Paralelo ao Padre Jonas, Dom Bosco dizia, quando se tratava da ânsia de salvar almas, de educar e de formar para Deus: buscar almas, não dinheiro. Buscar almas, não dinheiro. E dizia ele, é a missão de todo educador. Salve e salvando, salva-te. Olha que coisa linda. Salva e salvando, salva-te. Quem são as almas que você tem para ser instrumento de salvação nesse tempo? Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um padre salesiano, hoje falecido, padre Alfredo, já tinha ali seus quase 90 anos, conversando com ele sobre esse medo de perder a alma, né? Ainda mais diante dessa palavra que tem que chacoalhar a gente, porque ela é desconcertante, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Imagina que forte. Isso aqui precisa nos revolucionar por dentro, porque é questão, né, e garantia da nossa salvação. E conversando com ele sobre isso, ele me dizia, minha filha, ele foi professor do Padre Jonas, inclusive, ele dizia que o Padre Jonas foi um salesiano que entendeu a missão de Dom Bosco, e ele dizia, minha filha, aquele que se interessa pela salvação de uma alma tem fundadas esperanças de salvar a sua própria alma. Ou seja, quem salva uma alma, dizia ele, predestina e salva a sua. Quem salva uma alma, predestina e salva a sua. Quando você entrar no céu, olha que coisa mais bela, você que tem a missão de educar, de formar, de gerar esse homem, essa mulher nova para Deus, Deus vai mostrar as almas que você salvou, ajudou a salvar. Porque quem salva é Ele, mas Ele nos faz esses instrumentos de salvação. Então, educação, ela é uma preocupação e uma ocupação de todos nós. Não é simplesmente quem está dentro de uma escola, mas você que tem pessoas que têm responsabilidade sobre elas, você é chamado a abraçar conosco essa missão. Por quê? Porque a educação é um processo de todos os homens. Quem na face da terra não precisa ser educado? Então, ela é uma missão nata de todos nós, que dura não anos, né? Mas a vida inteira. Todos nós, Padre Jonas,
com seus 85 anos de vida, ele era um eterno aprendiz. Ele tinha essa ânsia e esse desejo de ser formado e de ser educado constantemente. E foi assim até o último fio de vida. Então, é importante, né, que hoje a gente desperte para essa dimensão da educação, que é uma missão de todos nós. Como dizia Padre Jonas, educar é formar o homem, a alma, para Deus. E é claro que, dentro do Carisma Canção Nova, todos nós que fomos formados por ele, nós ouvimos falar muito de Dom Bosco e ouvimos falar do sistema preventivo. Inclusive, como eu disse para vocês, Padre Jonas foi fruto desse sistema. Nos nossos documentos, ele fala também, né, traz o significado da etimologia do verbo educar, que é colocar para fora e fazer vir à luz o homem novo, a criatura nova, a imagem de Jesus Cristo, o homem novo. Olha que coisa linda, né? Padre Jonas, ele, como um educador nato, né, ele define: educar é colocar para fora e fazer vir à luz o homem novo, a criatura nova, a imagem de Jesus Cristo, o homem novo, o educador por excelência. Então, educar é ser escultor de Deus. Que coisa linda. Educar é ser escultor de Deus. E aí, quantas e quantas vezes o próprio Padre Jonas nos falando do processo de educação, ele falava de Michelangelo, né? Não sei se você já ouviu essa metáfora, mas ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, nessa dimensão que Dom Bosco trazia, que educar é tirar o potencial de cada ser. E quantas vezes, né, esse potencial passa por esse sistema preventivo que tem como eixo central o amor, que tira do outro o que ele tem de bom, o que ele tem de positivo, o que ele tem de potência, o que ele tem de qualidades. Nós somos convidados a viver isso, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. O que você tem reconhecido de potência, de qualidade, de valor das pessoas que estão à sua volta? Essa é a missão de todo educador, seja ele pai, mãe, professor, na condição que ele se encontra. E Michelangelo, certa vez, viu um bloco de pedra, os adolescentes que estão aqui, né, aquelas rochas gigantes, quase do tamanho de vocês. Michelangelo é um artista que a gente sabe a beleza, né, que exala nas obras dele. Mas, certa vez, ele saiu com um grupo de discípulos dele lá, de alunos, e ele olhou para aquela pedra e disse assim: aí dentro tem um anjo, e eu vou colocá-lo para fora. E os alunos: como? Que anjo? Mas ele, sensível, com a alma de educador, porque o educador precisa ter essa sensibilidade, ele começa a fazer aquele trabalho, né, de esculpir aquela rocha dura, né, aparentemente sem forma, e de repente, eis que surge o anjo. Essa, tantas vezes, Padre Jonas nos recordou, é a missão de todos nós que temos a nobreza da educação nas nossas mãos. E aí, quando perguntaram para ele: mas como que você viu esse anjo, né? Nenhum de nós viu. Olha a resposta dele: o anjo já estava aí, apenas tirei os excessos. O anjo já estava aí, apenas tirei os excessos. Que excessos? Os excessos que estavam sobrando. E educar é isso, na condição que você vive, no lugar que você está, na missão que Deus te dá. Educar é com paciência, esculpindo essa pedra que Deus colocou aí nas suas mãos. É tirar o excesso. E aí eu digo para vocês, para que o anjo de vocês que estão aqui, né, tem um grupo de alunos, ele resplandeça, ele suja, né, é preciso que vocês também aceitem essa mão do escultor, que mais, né, de forma concreta, são as pessoas que te ajudam a viver esse processo de formação e de educação, colocando para fora os excessos, o que é ruim, o que é mal, né, os que são os maus hábitos, e enchendo-se de virtudes.
Então, nós somos a mais bela obra de Deus. E não podemos aceitar qualquer lixo dentro de nós. Temos um anjo que precisa ser revelado a cada dia na nossa vida, através dessas mãos abençoadas que Deus coloca no nosso caminho. Continuando aqui, antes de dar um salto no sistema preventivo, São João Paulo II nos recorda que educar é a continuação do ato de gerar. É bonito demais. Educar é a continuação do ato de gerar. Ou seja, é um ato constante, ininterrupto, que vai até o fim da nossa vida. É um ato de gerar vida. Essa vida nova desse homem novo, a luz do homem perfeito, do educador por excelência, que é Jesus Cristo. Dom Bosco diz que educar é coisa do coração. Não do coração humano, mas do coração do educador, que é o nosso modelo, que é Jesus Cristo. E foi nessa caminhada, né, com Dom Bosco, que Padre Jonas nos apresenta o sistema preventivo, que eu vou falar um pouquinho dele agora para todos nós nessa manhã. O grande eixo, né, desse sistema é o amor como ponto de partida. O amor, ele é esse motor que move a alma humana. Uma criança sem amor e sem educação, ela cai na ruína. E por isso que é importante que quem está do seu lado hoje, na sua casa, né, na sua escola, precisa sentir como Dom Bosco e como Padre Jonas nos fizeram sentir essa força do amor. Um aluno, um filho, quando ele é amado, ele pode se zangar, porque eu sei que vocês se zangam, né? Que muitas vezes se equivocam, que se rebelam, mas ele vai sempre saber que ele tem um lugar de amor, onde descansar e onde voltar. Então, o eixo central desse sistema é o amor como ponto de partida. Dom Bosco convivia com adolescentes como esses que estão aqui na minha frente, que são abençoados por Deus. Um deles, Miguel, era um jovem de cárcere, porque Dom Bosco ele lidava com jovens que viviam e saíam das prisões. E esse menino, durante toda a vida dele, ele nunca ouviu alguém dizer para ele que ele era importante, que ele era especial, que ele tinha valor. E Dom Bosco disse: Miguel, aqui, meu filho, você será amado. E aquele jovem nunca mais voltou para a prisão. A força do amor é uma força de libertação. Então, em tudo que nós fizermos com aqueles que Deus nos confia, nós precisamos colocar o amor como um pilar fundamental. E dizia Dom Bosco na sua carta de 1884, ele faleceu um pouquinho antes, 1885, e ele dizia que os jovens não saibam que são amados, mas que eles sintam que eles são amados. É o que ele fez com aquele jovem Miguel. Segundo ponto do sistema preventivo é a presença que forma. Ele não disse a palavra, né, que forma ou que transforma. Não, é a presença que forma. Dom Bosco e Padre Jonas eram homens que nos fascinavam quando a gente encontrava. É inesquecível você... não tem como você não ser impactado pelo olhar, pelo sorriso, pelo abraço, né, de um homem que cumpre a sua missão diante de Deus, como educador, que é sensível. Né? Eles desconcertavam a cada um de nós quando a gente os encontrava. E assim como Padre Jonas, né, que era essa presença de amor, Dom Bosco ele não educava a quilômetros de distância, viu? Os professores que estão me ouvindo, os pais, não era a quilômetros de distância, era na proximidade. Por isso que a presença que forma. E dizia Dom Bosco, a presença de amor, ela forma mais que 1000 discursos. Por quê? O aluno e o filho, ele pode esquecer tudo aquilo que ele ouvir. De quem cuida dele, de quem responde por ele, de quem, né, o ama. Ele pode esquecer de tudo que você fala, mas ele não esquece do amor que ele recebe.
Não tem como, porque o amor dessa presença que forma, ele ressuscita, ele deixa marcas para a eternidade. E é bonito que quando nós amamos de maneira pura, sendo presença, esse amor ele se torna a extensão do amor gerador e criador de Deus. Esse amor puro. Então, para quem que você tem hoje a missão e também desafio de ser presença de amor? Deus está nos convidando a isso hoje. Não com palavras, não com discursos, não simplesmente com ensinamentos, mas com essa presença que leva à experiência. Eu lembro da minha primeira professora. Eu sempre fui pequenininha, né? E quando eu fui para os anos iniciais, uma professora não me quis, porque eu era pequena. Eu era muito pequenininha, ela disse, não, ela não vai acompanhar. E o que a minha mãe faz? Me leva para uma outra sala, pega na minha mão e fala, não é porque ela não é porque ela é pequena que ela não vai aprender. E eu fui parar na mão de uma outra professora, inclusive é viva ainda, chama-se Socorro Oliveira. Essa mulher marcou a minha vida. E não foi com discursos, foi com a experiência de amor. Foram com os elogios, aquilo que eu fazia, foram com as cartinhas que eu guardava por anos. Vejam o que uma presença de amor faz na nossa vida. Então, seja essa presença de amor com aqueles que estão nas suas mãos. Pais, educadores, atenção, sinal de alerta. Precisamos ser presença de amor. É urgente, ainda mais no mundo imediatista, no mundo onde os jovens e adolescentes, crianças são lotados, de vazio, de informação para lá, informação para cá. Presença vazia, estéril, que não frutifica. Então, sejam presença de amor. Não se limitem a dar o necessário. Estejam lá, brincando, jogando, dialogando, escutando, amando. Amor é presença. Amor não é simplesmente discurso, teoria, e nem muito menos ensinamento, que faz parte dele. Amor é experiência, amor é presença. Eu posso dizer que eu, quando criança, sou fruto de uma família que viveu um amor que me marcou. E isso gera dentro da gente a confiança, a autonomia, a capacidade de escolher. O amor tem essa força de nos fazer conscientes e livres diante das diversas realidades que o mundo nos coloca. O terceiro ponto é a religião como coluna vertebral da escola, da família, de qualquer lugar onde existem pessoas que precisam ser formadas e educadas. Sem religião, sem experiência de Deus, sem espiritualidade, não há educação. Esse é um princípio vital e essencial que Dom Bosco e Padre Jonas deixaram muito claro nesse sistema, que é a experiência com o sagrado. Não se trata simplesmente de ensinamentos, de catequese, não. Tudo isso também é importante, mas de uma experiência que leva ao sagrado. E por isso que nas nossas escolas, nas nossas casas, nós precisamos ter orações, nós precisamos ter adoração, nós precisamos ter momentos de missa, nós precisamos ter momentos de confissão, para que essa coluna vertebral, que é a experiência com Deus, ela sustente toda a nossa missão. Embora seja o terceiro ponto, eu posso dizer que é o primeiro. Então, é importante, no processo educativo, a experiência com Deus, e Dom Bosco e Padre Jonas destacam muito também aqui a devoção à Nossa Senhora, que nós precisamos cultivar, ela que é educadora, mãe e mestra. Dom Bosco tinha 3 amores brancos, que ele dizia. Seu primeiro amor, a Eucaristia, que é o tesouro, o sustento, o alimento. Sem ele nós não conseguimos viver. A igreja, o respeito e a obediência ao Papa e à Virgem Maria. Então, todo educador também precisa estar andando nos trilhos da devoção à Nossa Senhora, do respeito à igreja e do amor à Eucaristia, recebida e adorada. Dom Bosco dizia, nunca será desiludido na vida os que confiam em Nossa Senhora.
Vejam que promessa maravilhosa. Então, na sua missão de educar, né, com aqueles que Deus lhe dá, cultive a devoção à nossa mãe educadora e mestra, que é Nossa Senhora. A fé concreta, vivida e experimentada precisa ser o centro da escola e da família. É a experiência de fé que nos dá as raízes fortes, né, para enfrentarmos todas as tempestades do mundo. Os adolescentes que estão aqui me ouvindo, a fé é o eixo central de vocês. Sabe o bambu e o carvalho? São as árvores que no nosso planeta, elas resistem a qualquer tempestade, inundação, vento contrário, porque as raízes delas são profundas, são fincadas na terra. E a nossa terra, né, tem nome, Deus. Então é nele, pela experiência de fé de cada dia, que nós precisamos fincar as nossas raízes. Por isso que nós levamos tanto vocês a alguns momentos, para que vocês possam viver essa experiência de firmarem as raízes da alma de vocês, né, em Deus, Ele que é o centro de tudo. Nesse sistema preventivo, Dom Bosco fala da razão, da religião, que eu acabei de falar já, e da amabilidade. A razão, né, que é próprio da pedagogia do Cristo, que Dom Bosco assimilou, que Padre Jonas assimilou, porque Jesus, ele dialogava, ele olhava, ele ouvia, ele escutava, ele aproximava, e depois sim, né, acompanhando, ele exigia uma resposta. Mas todos os encontros de Jesus eram marcados por muitas perguntas, por muitos diálogos. A razão, né, ela faz parte desse princípio educativo de Dom Bosco, porque explicar o porquê das coisas, ainda mais no mundo de hoje, no meu mundo, minha mãe falava, eu só obedecia, né? Não que isso não deva acontecer, também deve, porque existe autoridade paterna, materna, educativa, mas quando a gente explica, vocês compreendem muito melhor. Então, Dom Bosco, ele tinha também esse princípio, né, de levar os jovens a essa consciência, compreendendo melhor as escolhas que eles precisavam fazer. A amabilidade, muitas vezes a educação, seja em casa, na escola, ela foi firmada onde? Na repressão, na punição, no medo. Né? Quantos de nós vivemos essa experiência? Dom Bosco inverte. Padre Jonas também traz essa nova versão. Pedagogo, pai, mãe, educador. Educar é coisa do coração. E do coração de Jesus, o pedagogo, que é nossa referência e que é nosso modelo perfeito. Então, diz Dom Bosco, procura fazer-te amar antes que temer. Eu não quero que os alunos do Instituto Canção Nova tenham medo de mim. Mas eu quero que eles saibam que eles se sentem amados por mim. Essa é a inovação que Dom Bosco traz, que Padre Jonas traz, e que revolucionou, né? E tem revolucionado a história da nossa igreja e da nossa educação. Quinto ponto, porque já eu preciso terminar, a correção que não humilha. Tanto Dom Bosco quanto o Padre Jonas nos nossos documentos, né? Nosso código de santidade, falavam da correção, não na exposição. Muitas vezes nós vamos corrigir esbravejando, ou colocando em público, ou expondo. Dom Bosco dizia, firmeza sim, correção sim, humilhação nunca. Então é um ponto também, a correção que edifica e que não humilha. Sexto ponto, o poder da alegria. Santidade não é tristeza, né? Padre Jonas era quem conheceu ele mais a fundo, via como que ele tirava a onda da gente. Muitas vezes. Trouxe para nós o princípio, né, de que, um dado do nosso carisma, de que o nosso hábito é o sorriso. Era um homem alegre, não era um homem triste, desanimado, para baixo. Então, Dom Bosco fala que a alegria é um poder que santifica. Um lugar alegre é um lugar forte. Então, que a sua casa, né, que o lugar onde você trabalha, onde você vive, seja rodeado de alegria. Essa alegria que santifica. Sétimo ponto, comunhão e confissão frequentes fazem parte do sistema preventivo. São duas colunas que sustentam a educação. Duas colunas que sustentam a alma, que sustentam a nossa vida. Tanto Dom Bosco como Padre Jonas gastaram muito tempo da sua vida confessando as almas,
né, para formá-las, para educá-las e salvá-las para Deus. Né? Porque a confissão ilumina a consciência e a comunhão fortalece. Então, a importância de estarmos sustentados por essas duas colunas. 8º ponto, formar a consciência da vontade. É o governo mais difícil da vida humana, é o governo de si mesmo. Porque a gente tem vontade, mas nem sempre nossas vontades são boas. Então, faz parte também desse princípio de Dom Bosco, formar a consciência da vontade, governando-a segundo a graça e não a carne. E vocês, né, que estão aqui me ouvindo, é importante que vocês revejam também as vontades de vocês, né, para que ela também possa ter essa graça, né, de ser conduzida, não por você, pelo seu instinto, pelo seu desejo, mas pelo Espírito. E uma coisa importante que forma a consciência da vontade, principalmente os jovens que estão me ouvindo aqui, é o gosto pela leitura. Olha, quando eu era criança e adolescente, da idade de vocês, eu gostava de ler, porque minha família é uma família de educadores. Minha mãe foi educadora por 25 anos, e todas as minhas tias, né, elas estão aí, hoje aposentadas, mas doaram a vida, gastaram a vida nessa missão de salvar as almas e educá-las para Deus. Eu cresci rodeada de livros, e os livros foram formando, iluminando a minha consciência. Eu lembro da primeira vez que eu li Madre Teresa de Calcutá. Eu lembro da primeira vez que eu li Laura Vicunha. Quais são os livros que você tem oferecido, que as escolas, né, as pessoas que me ouvem, talvez trabalhem em alguma escola, tenham oferecido, que vocês, alunos, têm escolhido, porque a boa leitura, né, a leitura que tem valor, a leitura santa, ela forma a nossa consciência e ilumina. Formar a consciência vale mais que impor condutas. Para os que são responsáveis por essa missão nobre de educar, olha aqui o segredo. Formar a consciência vale mais que impor condutas. O 9º ponto do sistema preventivo é o sacrifício. Não existe salvação de alma sem cansaço, sem desgaste, sem fadiga. Então, pai, mãe, responsável, educador, o caminho é esse, é gastar-se. Foi assim que Dom Bosco morreu, sem forças, mas foi uma morte que valeu a pena. Foi assim que Padre Jonas também chegou ao fim da sua vida, sem forças humanas, mas realizadíssimos, porque cumpriram a missão nobre de educar e de gerar as vidas que Deus tinha colocado nas mãos deles. Cada esforço vale a pena, porque trata-se de investimento na salvação das almas. O 10º e último ponto, a herança que importa. Uma boa educação não está relacionada a reforço, a dinheiro, a títulos, a cargos, a heranças. Não. A herança que importa para cada alma que vive neste mundo é se tornar alunos e filhos honestos, trabalhadores e santos. É esse o grande sonho de nosso Dom Bosco, porque um aluno bem formado, um filho bem formado, ele será uma bênção, não só para a família, não só para a escola, mas para a igreja e para o mundo. Então, eu quero aqui agora chamar alguns alunos do Instituto Canção Nova, né, e digo para vocês que educar com amor, educar com amor em chamas. Educação é paixão. Então, que a você que tem essa missão, que Deus possa fazer o seu coração arder ainda mais, né, por essa missão de salvação. Eu estou aqui com alguns alunos que são do Instituto. Pode vir aqui. Fala seu nome e o que é o Instituto para você, que as pessoas possam ouvir também a experiência que você vive hoje. Meu nome é Ana Paula, e para mim estudar no Instituto Canção Nova não é somente um aprendizado escolar, é também um aprendizado de fé, na nossa fé católica, do dia a dia mesmo. Meu nome é Maria e, para mim, estudar no Instituto, o Instituto é uma escola diferente. A gente tem momentos de missa, oração e pregação. Meu nome é Tainá e, para mim, estudar no Instituto é onde eu cresço, não só no físico, mas também espiritualmente. E estudando aqui desde pequena, posso dizer que é onde eu aprendo muito sobre Jesus e sobre a Maria.
Meu nome é Maria Gabriela e o Instituto Canção Nova, para mim, é tudo, porque é onde a gente tem um momento somente não dos estudos, mas sim sobre a fé. Meu nome é João Augusto e, para mim, o Instituto é uma bênção e uma dádiva de Deus, porque eu estou sendo salvo por causa dele, porque se não fosse por isso, eu não sei o que seria da minha vida inteira. Quero agradecer, né? Tá chegando mais uma turminha ali, mas finalizar esse momento, quero convidar a Andresa. Cadê a Andresa? Vem cá. A Andresa é nossa aluna também. Eu quero que você fale da sua experiência e para a gente encerrar o que é o Instituto com você. E vou pedir para que a gente termine também com a música Os Santos ou Nada, tá bom? Bom, o Instituto, para mim, é um lugar, né, como eles mesmos já falaram, de formação, também não, principalmente do meu espiritual. Então, como o João acabou de falar, o Instituto, na minha vida, é um instrumento de Deus para que a minha alma seja salva. Eu estudo lá desde pequenininha, sempre estudei no Instituto. E, através do Instituto Canção Nova, eu posso dizer, hoje eu estou no caminho de Deus, hoje eu estou trilhando, né, a caminhada, também por causa dessa graça de ser educada no carisma Canção Nova. Eu quero pedir que todos os alunos do Instituto que chegaram subam aqui, por favor. Podem subir. Todos os alunos. Nós vamos cantar agora o hino que marca a missão do educador, que é a santidade, é formar para a eternidade. Esse foi sempre o sonho e é o legado deixado pelo Padre Jonas. Que formemos para Deus, que formemos para a santidade, que formemos para a eternidade. E juntos, né, com Andrés, os meninos, o Ander, João, nós vamos renovar, nesses 25 anos de história, o nosso desejo pela santidade de vida. Pode chegando, pode chegando. Vocês são a nova geração. Os homens novos, as mulheres novas. Mas queremos ser ou santos ou nada, 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 mas queremos ser ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas em meu pensar, em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, na hora de em todo o meu proceder, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, santos ou nada, bem forte, santos ou nada, mas queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou nada. Quando eu amar, quando eu me vestir, na hora de trabalhar, na hora de trabalhar,